1904, no século XIX, quem governava a França era Napoleão. Seu império foi caracterizado por uma política expansionista. A fim de conquistar toda a Europa, ele travou guerras com diversos países e impérios da época. Seu governo era centralizado e tinha o apoio da burguesia. Em 1806, ele decreta o bloqueio continental, a fim de neutralizar o poder da outra potência da época, que era a Inglaterra. Nesse bloqueio, nenhum dos outros países podia comercializar ou chegar de navio na Inglaterra. Quem furou esse bloqueio em 1815 foi a Rússia. E depois disso, Napoleão decidiu invadir a Rússia e foi derrotado. Essa batalha foi chamada de a Batalha de Waterloo e marcou o final do seu império. Em 1816 foi criada a Academia de Belas Artes na França. Um dos pintores famosos da época era Jacques-Louis David. Jacques-Louis David foi um pintor francês mais característico, representante do neoclassicismo. Controlou durante anos a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte francesa e de Napoleão no início do século XIX. Pessoal, a criação dos liceus, ela marca primeiramente o retorno de um tipo de organização escolar dos colégios do antigo regime. Tal organização escolar caracteriza-se pela divisão dos alunos em classes sucessivas correspondentes, cada uma ao nível de estudos, e percorrê-las a um curso traçado anteriormente. A criação dos liceus marca também o retorno do internato, e enquanto que as escolas centrais eram externatos. O retorno ao internato, inspirado ainda nos modelos antigos de colégios. Os liceus marcavam ainda, de maneira equilibrada, em 1802, o retorno das humanidades clássicas e ao reino do latino, que as escolas centrais haviam substituído em prol do ensino de inspiração enciclopedista, dando mais interesse às ciências, ao desenho e às matérias modernas em geral. A abertura dos liceus, dos primeiros liceus parisienses, foi em 1803 a 1804 e existiam diversos liceus como Panthéon e Louis Le Grand, o Condorcet, que era um dos principais, e eles eram em torno de Paris, né? Eles não eram todos juntos, eram um em cada lugar. Por exemplo, no oeste, no leste, enfim, eram separados, tinha uma distância entre eles. E os liceus parisienses se deram de 1803 até 1879, e aí a partir daí já passa a vir uma nova concepção da educação. Depois dos liceus, alguns anos depois, surge também a Universidade Imperial, que ela tinha um modelo de referência para a concepção do quadro institucional. Com a Universidade Imperial decretada em 1806 e organizada em 1808, recria-se por analogia tal quadro para estendê-lo toda a França, mesmo permanecendo dentro de uma lógica globalmente semelhante. Então, a partir dos liceus, depois, mais tarde, surge a Universidade Imperial com o seu ensino superior de qualidade. Outro ponto a ser destacado era que os liceus tinham uma grande dificuldade em recrutar seus clientes pagantes,
e até mesmo para alguns como o Liceu de Bruxelas, né? Para encontrar candidatos bolsistas. Eles buscavam bastante pessoas qualificadas para conquistar essa bolsa, porque na época era muito difícil, até para as pessoas entrarem nos liceus era muito difícil, não tinha essa abertura para os cidadãos naquela época em Paris. Entrar era somente os alunos e olhe lá, né? Ainda nos liceus, os liceus tinham aulas de gramática, como as escolas secundárias, mas o que era muito significativo era a inscrição da hierarquia escolar e a existência e o nível de suas aulas superiores. Os primeiros liceus associam o alto nível de ensino ao da gramática latina e era de extrema importância. No entanto, que ele teve um paralelo explícito a partir de 1808 com a criação da Universidade Imperial. Então, eles têm uma ligação bem forte essa gramática latina. O texto que a gente escolheu, ele traz uma analogia muito legal sobre o surgimento dos liceus na época em que estava havendo muitos conflitos na França e em Paris, né? Como Napoleão e tentando conquistar terras e tudo mais. A reflexão que esse texto traz era de como funcionavam os liceus em Paris e como a educação evoluiu lá, de tal forma que no Brasil a gente nessa época era ainda muito atrasado, a gente ainda não tinha muitos pensamentos que eles tinham, eles já estavam correndo atrás, já tinham uma perspectiva diferente de educação da nossa. E o interessante dessas reflexões era pontuar uma qualidade de ensino. Então esse texto ele vem dizer pra gente assim, que os liceus, sim, eram bons, mas até que ponto? Por exemplo, quem estava nos liceus não tinha socialização. Então, que de fato eu acho que é um erro, né? Porque a gente tem que ter a socialização, a gente precisa conviver o contexto social, estar dentro dos conflitos, saber o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, para que a gente possa entender melhor a sociologia, a filosofia, a história e tudo mais. Esse texto, na minha concepção, para o curso de pedagogia, é de extrema importância. Porque ele já vem com esse objetivo de mostrar como funcionava a educação em Paris e de como ela podia refletir no mundo todo. Então, é de extrema importância que nós, da pedagogia, sempre estude a história, independente de qual texto seja, qualquer contexto histórico. Mas todos os textos vão abranger assuntos de extrema relevância da história que transformaram a nossa educação de hoje. Então, para finalizar, eu acho que é isso aí, gente. Eu falei mais ou menos algumas coisas, enfim, mas é mais isso que o texto remete, né? A criação dos liceus, como a educação ela vem surgir em Paris, como ela, além da escola secundária, né? Na época era a escola secundária normal em Paris, então o liceu passa a ser de certa forma passa a ser essa meio que uma educação superior de qualidade do segundo grau na época para aqueles que tinham índice de inteligência elevado. Não eram todos que conseguiam estar nos liceus. Também no texto, eu não me lembro muito bem se ele comenta alguma coisa dos liceus femininos, mas também existiam. E tanto o liceu feminino quanto o masculino, eles eram
separados, não eram mesclados, eram um liceu feminino e um liceu masculino. Então os alunos não estudavam juntos. Nos liceus femininos, as meninas estudavam outras matérias apropriadas de acordo com o sexo, né? E nos de meninos, eles estudavam de acordo com o sexo deles, no caso masculino. A minha conclusão sobre o texto e o porquê que ele é importante de ser lido é que sempre para a gente entender o futuro, entender o presente do que está acontecendo agora e poder mudar o nosso futuro é para compreender o passado. E esse texto mostra bastante essa luta do espaço de aprendizagem, das soluções que eles viram como possíveis para que pudesse ter sido, para que a realidade dos alunos fosse mudada, as dificuldades da interação de escola, né, dos liceus com a sociedade, a dificuldade que eles tiveram de montar, de ter das escolas, dos liceus, terem uma arquitetura planejada para os estudantes. Isso foi um problema muito grande no início, né, que não era pensado neles assim, foi algo que dificultou bastante, que foi bem complicado no início, tanto que foi isso que levou eles a mudarem para os campos, né? Esse problema que eles tinham com a cidade, do barulho, da distração, do clima, do despreparo do prédio para receber os alunos. E no final não deu certo, né? Eles tiveram que voltar para a cidade. E isso foi depois de muito problema, de muita luta, da baixa de alunos que sofria nos externatos no campo. E é muito importante entender isso, que não foi tão simples assim, né? Outra coisa importante também foi a entrada de liceus para mulheres, para meninas, a entrada de profissionais femininas como pedagogas, né? Para cuidar de classes pequenas, o que é também uma conquista muito grande. Então, assim, para a gente poder valorizar o que temos hoje, que a gente possa ver o que eles tomaram de decisões e que a gente possa melhorar hoje como pedagogos, como pessoas que pensam em educação. Beleza? Esse grupo é animado ou não é? Esse grupo é animado ou não é?